Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Olha o que eu vou dizer a vocês, antes da gente começar a leitura. Foi feito uma certa ocasião, eu li acerca de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Presta atenção, porque isso faz toda a diferença na tua vida, tá? Porque tudo que acontece a gente traz e mostra na Bíblia. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, separaram um determinado número de crianças e começaram a fazer algumas experiências com elas, e essas crianças foram acompanhadas por anos, porque eles queriam estudar o comportamento, como seria essas crianças no futuro com aquele bom ensinamento que estavam recebendo ainda quando crianças. Então, eles separaram um grupo de crianças e pegaram no estudo era um marshmallow, e entregou para cada uma daquelas crianças. E elas foram orientadas da seguinte forma: não coma, porque se você não comer, quando eu voltar, você vai receber mais um. Não coma, porque quando eu voltar, você vai receber mais um. E depois, consecutivamente foi feita a mesma colocação. Além de receber mais um, se você não comer, você vai receber mais dois. Se você não comer, você vai receber mais, de acordo com o número que ali tivesse. E aí, eles entregavam aquele doce e observavam as crianças. Tinha crianças que não se controlavam, não resistiam e comiam imediatamente. Era imediato. Outras se controlavam e não comiam. E aí, sempre aquelas que não comiam, recebiam sempre o dobro. E aí acompanharam essas crianças durante muitos anos, até a vida profissional, porque isso tinha todo um propósito e todo um ensinamento em cima disso. Com isso, descobriram que aquelas crianças que tiveram o controle em não consumir de imediato aquele doce, se tornaram pessoas, homens e mulheres, mais bem-sucedidos daqueles que consumiram de imediato. E aí, descobriram também que essas pessoas, qual o resumo da pesquisa? Porque não sei se você sabe que às vezes no Brasil a gente fala assim, né? É muito comum as pessoas atribuírem os seus insucessos, porque o nível da educação do Brasil é muito baixa, a educação é muito pobre, muito precária. Quem estuda em escolas, quem tem condição de estudar em escolas particulares, escolas mais caras, tem mais oportunidades na vida. E, na verdade, é uma outra coisa que tem caído por terra, porque lá fora,
países como Estados Unidos, países como Alemanha, não existe essa diferença. E é outra pesquisa que fizeram também. Existem pessoas que passaram pelas mesmas escolas, pessoas que estudaram nas mesmas escolas, tiveram as mesmas oportunidades, a mesma educação, só que uns se tornaram pessoas profissionais, homens extremamente bem-sucedidos, pessoas que cresceram muito, que alcançaram seus objetivos, enriqueceram, se tornaram bem-sucedidos em praticamente todas as áreas das suas vidas. Isso atribuíram o quê? Justamente a capacidade de cada pessoa de se focar, controlar as suas ansiedades e fazer o que precisa ser feito. É mais ou menos assim, trazendo para os dias de hoje. Você jovem, olha os jovens aqui para mim. É mais ou menos assim. Uma certa ocasião, eu li uma outra história verídica, né, que não é uma só, tem várias dessa natureza, mostrando a história do empresário, do jardineiro, do empresário e do motorista. Pessoas que estudaram na mesma escola. Porque um se tornou empresário, porque um era o jardineiro, sendo que eles estudaram juntos. Por que um se tornou empresário, o outro motorista, se eles estudaram juntos? E aí chegaram à conclusão que isso está totalmente relacionado ao comportamento, às escolhas que as pessoas fazem. Trazendo para o doce, existem pessoas que querem comer o doce de uma vez, que quer comer o seu marshmallow de uma vez, que não consegue se controlar. Então, ele, ao invés de primeiro paga o preço, depois eu desfruto, ele quer desfrutar para depois pagar o preço. E isso significa que, na vida, existem pessoas que poderiam, voltando à história dos jovens, né, tem pessoas. Eu li uma certa ocasião, mostrando a história de um motorista e um empresário, e todos os dias o empresário, ele dava uma grande lição, ele dava, a caminho do trabalho, ele dava ensinamentos ao seu motorista. E os ensinamentos eles queriam entender, né, o porquê cada um chegou ao ponto que chegou. E aí chegaram à conclusão seguinte: o empresário, certo dia, perguntou assim: o que você estava fazendo na sua adolescência e depois quando você atingiu a sua maioridade? Um dizia: eu estava curtindo a vida, eu estava desfrutando, curtindo a juventude. O outro disse: nessa época, eu estava totalmente focado nos meus estudos. Eu queria passar na faculdade, eu queria adquirir uma profissão. Diga para mim, quando você completou 18 anos, que carro você tinha? Eu tirei um Mustang zero, um Mustang tal. Como é que você fazia para pagar? Quase me matava. Tinha que trabalhar cedo, à tarde, à noite, para pagar as parcelas daquele Mustang. Saía para me divertir, balada, festa, diversão. Pois é, eu nessa época, por um tempo, andei de transporte coletivo. Depois, quando pude, comprei meu primeiro carro, que foi um Fusquinha, e fui guardando o meu dinheiro. Não saía, não gastava à toa, e fui economizando. E chegou um certo momento da minha vida que surgiu a oportunidade de eu montar o meu negócio. E eu montei o meu negócio, e o meu negócio deu muito certo, e hoje é isso tudo que você está vendo. Então, existem pessoas que, infelizmente, existem pessoas
que estão comendo todos os seus marshmallows, todos os seus doces, todos os seus bombons de uma vez só. Não consegue controlar a ansiedade, e que eu preciso fazer, e que eu preciso me divertir, e que eu preciso ter momentos de lazer, e eu só tenho essa vida, e eu preciso gastar agora, eu preciso fazer agora, e nunca tem se preocupado com o futuro. Existem pessoas que são imediatistas, é o agora, e outros têm plantado gradualmente, gradativamente, para o futuro. E é importante você entender porque a mesma situação se encontra presente aqui, nessa reunião. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Às vezes nós falamos assim, não é justo o que está acontecendo comigo. Não é justo eu estar colhendo o que eu estou colhendo. Não é justo essa vida. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões. Quais são as suas razões? O que você pode alegar o porquê não é justo? Com quem você tem andado? O que você tem feito? Aonde você tem investido o seu tempo? O quanto você tem investido no seu crescimento espiritual, que a sua vida depende dele? Depende dela, tua vida depende da sua vida espiritual. O quanto você tem investido para se tornar melhor em tudo? Crescer na fé, crescer na comunhão, crescer no conhecimento, crescer como tanto temos falado, crescer como ser humano, crescer como marido, como esposa, como pai, como mãe, como próximo, crescer na sua profissão. O quanto? Passe o próximo versículo. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Diga comigo, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Apresenta as tuas razões para que eu possa... Eu falava ainda essa semana, eu falava, você já prestou atenção que as pessoas, elas estão muito mais preocupadas com o que outras pessoas pensam, o que outras pessoas pensam a seu respeito, do que o que Deus pensa? Eu dei um exemplo, né? A semana passada alguém me mandou uma mensagem falando a respeito do casamento, que vai casar e tal, e que gostaria que receber a bênção e etc. E aí a pessoa diz assim, porém, meu marido, ele só não gostaria que a reunião fosse, a cerimônia fosse uma cerimônia longa, uma cerimônia distante, que fosse só uma cerimônia de uns 15, 20 minutos, e etc, 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 porque a gente foi num casamento em que os convidados, né, ficaram um tempo lá, e os convidados ficaram em pé, e a gente achou um desrespeito para os convidados. Isso é questão de visão. Eu disse assim, querida, vou dar um conselho. A coisa mais importante no seu casamento é a bênção do Senhor. Se Deus não abençoar o seu casamento, amanhã, se você tiver um problema, nenhum daqueles convidados vai estar lá para te ajudar, vai te apoiar, vai te levantar. A coisa mais importante que existe é a bênção do Senhor. Mas as pessoas não estão preocupadas com a bênção do Senhor. Elas estão preocupadas com o que outras pessoas estão vendo, pensando ou achando. E esse é o grande erro das pessoas hoje.
Esse é o grande problema. Não importa que, espera aí, eu preciso, porque a minha vida, a minha felicidade, ela depende dessa bênção. Ela depende. Se Deus não me abençoar, eu posso virar de piruletas, posso fazer o que eu quiser e não vai fluir. Eu preciso da bênção do Senhor sobre a minha vida, eu preciso da graça, eu preciso da direção de Deus, eu preciso que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder sobre a minha vida, da sua proteção sobre a minha vida. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Dizem que estão. Dizem. Mas quando na verdade as suas atitudes mostram que não. Entende o que eu quero dizer? Se realmente isso fosse importante, a gente priorizaria buscando aquilo que realmente é importante. Veja no seu dia, como você passa o seu dia, a sua semana, com o que você passa envolvido, e você vai descobrir que realmente o que é importante na sua vida, o que é prioridade na sua vida. E aí, o que tem acontecido com muita gente escuta, apresenta as tuas razões, eu quero te justificar, mas quais são elas? O que você tem feito? Se Deus perguntasse assim para você, o que você tem buscado, o que você tem pedido, a transformação que você tem buscado na sua vida, eu quero te justificar, mas apresenta as tuas razões a mim. O que você tem feito? Com o que você está envolvido? O quanto você tem crescido e investido na sua fé? O quanto você tem investido no seu relacionamento para comigo? Porque quanto mais você está próximo de uma pessoa, mais íntima você se torna dela. E quanto maior, não ensinam as pessoas, os grandes aí, especialistas ensinam quando você quer ser grande, então que você esteja no meio dos grandes? Sim ou não? Consequentemente, aquilo vai acontecer na sua vida. Poxa, quem é maior do que Deus? Quem é maior do que o Senhor? Quem é mais sábio do que Ele? Quem tem mais poder do que Ele? Então, quanto mais eu estiver envolvido com Deus, quanto mais próximo de Deus, mais daquilo que o Senhor tem será derramado sobre a minha vida. E o que Ele tem? Tudo. Tudo. Então, a palavra é, com quem eu tenho andado, o que eu tenho colocado para dentro, do que eu tenho me alimentado, porque eu sou o que eu me alimento, eu sou o que eu coloco para dentro. Às vezes a gente diz assim, eu não sei orar, mas quanto tempo você tem investido para desenvolver a sua capacidade, o seu repertório, a sua comunhão, a sua capacidade de oração? Quanto tempo você tem investido para desenvolver o que a Bíblia chama de inteligência espiritual, porque você pode ser ultra mega inteligente em qualquer área da sua vida, você não está seguro. Só tem uma área que te traz segurança. Se você for inteligente espiritualmente, porque como nós temos visto, existe o bem e existe o mal. Estou certo ou errado? E você não vê, como você está sentindo, simplesmente você não está vendo o ar-condicionado, mas você está sentindo o efeito do ar-condicionado, é o que acontece na vida de uma pessoa. Ela não vê o mal agir na vida dela, só que ela tem... A Bíblia diz que o mal vem para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Muitos têm sido roubados, muitos estão morrendo na fé, muitos estão morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente. E aí é fruto do quê? Às vezes nós dizemos que nós não temos tempo. Claro que nós temos tempo, e temos muito tempo, porque o Senhor separou tudo muito bem separado. Muitas vezes nós caminhamos de forma indisciplinada e desorganizada, mas tempo nós temos. Todos nós temos 24 horas no dia. 8 você dorme, 8 ou menos, 6 você dorme, 8 você trabalha, 10 você trabalha, aí nesse meio aí tem de 6 a 8 horas sobrando. E o que eu tenho feito com ela? Não, eu preciso descansar, eu preciso relaxar, eu preciso me divertir. Será que muitos não estão comendo o seu marshmallow? Será que muitos não estão
já curtindo tudo que tem para curtir antecipadamente, quando deveria primeiro a gente paga o preço, depois a gente desfruta, e cada vez que eu deixar de comer, ou seja, de investir naquele prazer momentâneo, eu vou receber o dobro? Você entendeu qual é a matemática ou não? Sim ou não? Se eu deixo de investir, porque se eu comer aquele doce é um prazer momentâneo, instantâneo, não é? Sim ou não? Se eu investir é o prazer momentâneo, eu vou comer, mas acabou. E a palavra é essa, não ganha outro. Para quem ganharia outro? Quem não comer. Então você não come esse, você vai ganhar outro. E se você tiver o controle, você vai ganhar outro. Você vai ganhar outro e vai se multiplicando. Daqui a pouco você vai poder comer. E terá muito para comer à vontade. Vai poder desfrutar do que quer à vontade. Mas primeiro tem um preço a pagar, depois se desfruta. Primeiro a gente paga o preço, depois desfruta do benefício. E o problema é que pagar esse preço é um problema. Apresenta as suas razões. Eu quero te justificar. Apresenta. Como nós temos falado. Quais os livros que você lê? Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso ler o que vai me ajudar a crescer espiritualmente. É verdade ou não é? Não adianta eu ler coisas que não vai me trazer nenhum. Lembre-se, como nós pregamos, quem estava aqui domingo passado, se não me engano, olhos e ouvidos são porta de entrada. O que você coloca pelos teus olhos, o que você deixa passar pelos teus ouvidos é porta de entrada. Você está colocando para dentro e isso vai influenciar na sua fé, vai influenciar nos resultados finais, nos resultados que você almeja, naquilo que você quer para a sua vida. Quando nós falamos de ler mensagens como os livros escritos pela bispa, quando nós falamos de separar tempo para você meditar na palavra, já na primeira hora do dia, porque quem não tem tempo para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal, vai encontrar tempo para resolver problema. Essa é a verdade. Se você não investe tempo para o teu desenvolvimento, você vai ter que, mais dia menos dia, você vai ter que encontrar tempo para tentar resolver problema. E problema que não precisava. Amém? Vamos lá. Pode passar. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Diga comigo, ele fortalece o cansado. E dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Diga comigo, mas aqueles que esperam, quando fala esperam, é você seguir em obediência às orientações do Senhor. Não adianta eu dizer que eu estou cansado. Espera aí, você já experimentou? Você já experimentou um dia que você está se sentindo abatido, um dia que você está sentindo um trapo destruído? Você já experimentou parar? Não fala com ninguém, põe a tua boca no pó, tranca no quarto e diga: Senhor, eu estou um trapo, o meu coração está destruído, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, me ajuda, meu Deus, me ajuda, me fortaleça, eu preciso da tua força, eu preciso da tua unção, eu preciso de vigor, Senhor, eu
eu não tenho força, eu não tenho vigor, me ajuda, me levanta, Senhor, de mim mesmo eu não posso, oh meu Deus, Senhor, eu não sou capaz sozinho, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu poder, me levanta, meu Deus, me levanta porque eu estou caído, me ajuda, meu Pai, porque eu não dou conta, oh meu santo e poderoso Deus, eu só tenho o Senhor, eu só tenho o Senhor e ninguém mais, eu preciso da tua força, vem Espírito Santo e me ajuda, me fortalece Espírito Santo, me dê forças, faça aquilo que eu não posso fazer. Já experimentou? Para ver como você se levanta? De verdade? Perseverantemente? Ao invés de pegar o telefone e ligar para quem quer que seja, ao invés de abrir a boca e falar palavras que não deveria ser falada, porque se eu quero sabedoria, eu vou buscar na fonte. Se eu quero força, eu vou buscar na fonte inesgotável. Ele é a força. Se eu quero voar alto, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, diga comigo, voam alto, como águias. Eu vou voar alto aonde? Em Deus. Eu vou buscar nele. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você vê que espiritualmente, até os jovens podem se sentir assim, mas aqueles que esperam no Senhor não, independente da idade. Só que não adianta, tem que fazer. Posso ser sincero com vocês? Se você sentar comigo e conversar comigo, me contar a tua história, eu vou te fazer várias perguntas. E nas perguntas que eu vou te fazer, você vai entender que o problema está em você. Eu vou perguntar para você o que você tem feito. O que você tem priorizado? Aí você vai dizer assim, eu não consigo. Mas por que você não consegue? Aí você vai dizer assim, eu não tenho tempo. Eu vou dizer, mas por que você não tem tempo? Se você tem 24 horas no dia, eu também tenho. Por que você não tem tempo? Ah, porque eu... Então, a gente quer ou não quer vencer? Então, faça tempo. Mude, organize. Então, levante mais cedo. Faça mais cedo. Organize a sua vida para que você tenha aquele tempo. Porque é o seguinte, a gente fala que não tem tempo, né? Mas quando a vida desanda, nós não temos tempo para outra coisa senão tentar resolver os problemas. É verdade ou não é? Sim ou não? Quando você chega ao fundo do poço, o que você faz? Não tem o que fazer. Você tem que arrumar tempo para fazer o que precisa ser feito. É verdade ou não é? Se você tem um problema de saúde, você diz que não tem tempo, chega um problema de saúde, você vai fazer o quê? Acabou, você tem que ter tempo, para o resto, tudo para. Então, por que não equilibrar as situações e estabelecer o tempo? Por exemplo, eu levanto cedo, todos os dias, eu quero crescer, eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa mais sábia, mais espiritual. Então, eu vou começar a ler esse livro aqui. Eu vou começar a ler. O que eu faço? Logo pela manhã, nas primeiras horas, eu vou ler. Amém? Almocei, tem um período. Ao invés de ligar a televisão, o que eu vou fazer? Eu vou ler. Vou fazer uma consulta lá na minha bolsa, vou fazer uma consulta médica, estou lá esperando. O que eu vou fazer? Eu vou ler. Chega a noite, ao invés de eu ir assistir televisão, assistir série, porque eu quero crescer, é a minha vida, eu preciso crescer. O que eu vou fazer? Eu vou... Ué, como é que eu não tenho tempo? Eu não tenho tempo ou não quero? Eu não tenho tempo ou estou com preguiça? Eu não tenho tempo ou priorizo coisas que eu preciso? Porque eu vou crescer. É o que vai me ajudar a crescer. É o que vai fortalecer a minha fé, é o que vai me dar sabedoria para saber lutar espiritualmente. Porque muitos têm sido roubados, e têm sido roubados, e o que muitas pessoas têm passado não é a vontade de Deus. Saiba disso.
não é a vontade de Deus. Só que o Senhor nos ensina como lutar. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer espada para que você possa lutar. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. Vai ter o dia mau para você, vai ter o dia mau para mim, a Bíblia fala sobre isso. Para que vocês possam estar firmes, permanecer firmes, inabaláveis no dia mau, depois de terem feito tudo. Porque o dia mau vai chegar. Não é só dias bons que nós temos dias maus. Mas muitos estão muito bem preparados para o dia mau. E o dia mau chega e não vence. Amém? Falar nisso, outro dia uma pessoa, sabe quantas vezes uma pessoa leu esse livro? Porque quando a pessoa quer, realmente, ele quer que entre dentro dele, sabe quantas vezes uma pessoa leu esse livro? 28 vezes. Quer ou não quer? Ela quer ou não quer vencer? Quer. Isso vai entrar dentro de mim, isso vai entrar dentro de mim, isso vai entrar dentro de mim, isso vai estar na minha boca, eu vou falar a língua, eu vou saber agir em cada situação, porque são ensinamentos. Ela quer falar, ela quer saber combater, ela quer saber vencer espiritualmente, ela quer, e ela está provando, apresenta as suas razões, ela está provando não com palavras, mas ela está provando com atitudes que ela quer. Passa, por favor. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou, Gênesis 3, tá? E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nela. Nem toquem nela já foi acréscimo dela. Tá? Nem toquem nela já foi acréscimo da própria mulher. Do contrário, vocês morrerão. Mas também menos mal, né? Porque ela já sabia, não come nem toque. Se ela soube falar, ela sabia que não deveria. É verdade ou não é? Sim ou não? E aí, disse a serpente à mulher, diga comigo, certamente não morrerão. Que essa colocação, que é a mesma de hoje, né? Essa história aqui se repete hoje continuamente. Você vê que, às vezes, como eles já estavam no paraíso, moravam, né? Cuidavam, cultivavam, aliás, cuidavam do paraíso, onde um lugar perfeito, um lugar que tinha abundância, tinha frutos, os frutos, todo tipo de fruto. Água em abundância, riqueza em abundância, tinha tudo. Então, a única coisa que o Senhor disse e proibiu de tocar era aquele fruto. Aquele. Poxa vida, mas se você tem tudo, por que você vai ter a curiosidade por aquilo que você não tem? Você tem tudo. Você vê que sempre as pessoas estão em busca de algo que ela não precisa. Sempre em busca de algo que ela não precisa. Ela tem tudo, está abençoada, tem abundância, tem tudo. E ela está em busca daquilo que ela não precisa. Mas o ponto que às vezes as pessoas perguntam assim, qual foi o grande problema de Adão e Eva? Qual foi o problema de Eva? Foi comer do fruto? Não, a gente fala que o problema está bem antes. Foi parar aqui para dar ouvido à serpente. Que essa era uma conversa que não tinha nem que prosseguir. E chega com essa astúcia. Mas é assim mesmo que Deus disse? Então vamos lá, olha a conversa. Volta aqui. Volta onde estava. Disse a serpente à mulher, diga comigo, certamente. O que ela disse?
é o que acontece hoje. Ah, isso não dá nada, não. Não é bem assim. Fica tranquilo. E vai nessa conversa, não. Vai nessa conversa, não. Isso não dá nada. Não dá nada. Fica tranquilo. Paga para ver. Paga para ver. Fica à vontade. Cada um, é isso aí. É escolha. É escolha. Existe um manual. O manual de vida do homem está aqui. Cada um decide. O livre-arbítrio é para isso. O mesmo está sendo dito a nós, que foi dito a eles, está sendo dito a nós hoje. Queridos, vocês podem comer de tudo, fazer de tudo. Mas cuidado, não comam. Tem práticas que não é para nós. Tem lugares que não é para nós. Tem atitudes que não é para nós. E é isso que nós precisamos colocar dentro de nós. Aí, é o seguinte, certamente não morrerão. Tá, vamos lá. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos serão abertos. Ela precisava que os olhos dela fossem abertos? Você sabia que tem coisas na vida que os seus olhos não precisam ser abertos? Sabe aquela conversinha assim, preciso te contar uma coisa. Sabe o que eu ouvi? Algo que vai te contaminar. Algo que vai entrar no teu espírito. Algo que vai tirar a sua pureza. Algo que vai tirar a sua pureza diante de Deus. Diante de Deus. Seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, diga comigo, serão conhecedores do bem e do mal. Eles só conheciam o bem, eles não precisavam conhecer o mal. Eles só conheciam o bem. Para que conhecer o mal? Não precisava disso. Está entendendo? Amém? E ia desobedecer. A desobediência é o grande problema. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, que eu tenho falado muito sobre isso na sexta-feira, né? Cuidado com o laço, cuidado com a armadilha, cuidado com as ciladas, porque sempre lá tem uma isca perfeita. Parece ser maravilhosa, parece ser agradável, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando o homem e sua mulher, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se, diga comigo, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Poxa, não precisava disso, não precisava esconder, tinha comunhão com Deus, tinha comunhão, desfrutava de uma comunhão plena com Deus. Por que se esconder agora? E Deus sabe, né? Olha isso aí. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Disse o homem, diga comigo, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Quer dizer, ninguém é responsável de nada, né? Sempre tem alguém que foi o culpado, não é? Sim ou não? E isso aqui, eu sempre analiso isso aqui com muita profundidade, porque eles tentaram falar, foi a mulher que me deu, foi a serpente, foi não sei o quê. O Senhor não aceitou nenhuma dessas desculpas.
nenhuma delas o Senhor aceitou. E eles que estavam ali, desfrutando da presença do Senhor, mas a palavra é o seguinte, grave aqui comigo, traz a tua atenção para cá. Quem te contou que você está nu? Comeu do fruto, por isso está se escondendo? A gente sempre sabe onde algo mudou dentro de nós. Nós sempre sabemos, às vezes nós estamos caminhando tão bem, nós sabemos, todo mundo quando tem um encontro com Cristo, vive o primeiro amor. Quando nasce de novo, a nova criatura tem o primeiro amor, ela vive o primeiro amor. E o primeiro amor, você coloca Deus em primeiro lugar. Você ama estar na presença de Deus. Você tem sede de Deus, você tem fome de Deus, você quer ouvir Deus falar. Você quer estar na presença do Senhor. Às vezes você não tem nem nada para pedir, você só quer orar e dizer: Senhor, eu te amo. Ah, meu Senhor, como eu te amo, como eu te adoro. Você quer contagiar as pessoas, você quer que as pessoas sintam aquilo que você está sentindo, que elas experimentem aquilo que você tem experimentado. Mas muitos às vezes param para ouvir a serpente incorporada em mais alguém, né? Porque ela continua incorporada aí. O diabo incorporado na serpente, na verdade, como continua incorporado em muitos por aí. Às vezes estamos comendo daquilo que não era para comer, colocando para dentro aquilo que não era para colocar. Porque lembre-se que nós falamos a semana passada, você come e você bebe pela sua boca. O que nós colocamos para dentro é que vai determinar o que vai determinar quem seremos fisicamente. Que peso teremos, se teremos saúde ou não. É verdade ou não é? Se eu como adequadamente, se eu sei o que eu preciso comer, somente quando você é muito bem orientado, você vai ao médico, o médico diz para você: olha, você precisa abandonar isso, você precisa comer isso vai te trazer energia, isso vai te trazer saúde, esse alimento aqui é curativo. Não tem alimento que é até curativo? Sim ou não? Curativo. Aliás, todos, né, e principalmente a pessoa que tem um problema de saúde numa determinada área, ele pode tratar com alimentação. Profundamente, ele trata com alimentação. Você vê que uma pessoa que ele quer obter um resultado considerável, fisicamente, ele precisa fazer a alimentação correta, são alimentos específicos, é a quantidade certa de proteína, é a quantidade certa de carboidrato, ou começa a eliminar o carboidrato da sua vida, para que ele atinja aquele objetivo. E espiritualmente? Aqui é porta de entrada, você come por aqui, O seu espírito será um espírito muito bem alimentado ou desnutrido. Você espiritualmente pode ser ultra mega inteligente ou analfabeto. Por quê? Porque o que você tem colocado para dentro não traz crescimento algum. Não é o suficiente para te levar onde você quer. Você quer muito, mas tem comido pouco. Você quer muito, mas tem priorizado aquilo que não pode te levar onde você quer. E não vai levá-lo. E aí, o Senhor está fazendo a seguinte pergunta. Aliás,
está dizendo: apresente as tuas razões, porque eu quero te justificar. Quais são as tuas razões? O que você tem colocado para dentro? O que você tem colocado para dentro? Porque se você quer crescer em Deus, crescer espiritualmente, porque, diga comigo, fé, diga fé, traz à existência aquilo que não existe. O que não existe na sua vida e você quer que passe a existir, só a fé vai trazer, em qualquer área da sua vida. Somente a fé vai trazer, somente ela. A fé traz à existência aquilo que não existe. E a fé, além de trazer à existência, a fé faz com que se estabeleça. Não é passageiro. Passa, por favor. Por esta razão, Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais, diga comigo, cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria. Lê lá. Volta aqui. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento, lê essa palavra aqui, da sua vontade. Se você pode ser uma pessoa que tem um currículo extraordinário, tem 2, 3, 4, 5 diplomas. Se você não for uma pessoa que tenha conhecimento, não seja sábio acerca do conhecimento, da vontade de Deus, de sabedoria espiritual e inteligência espiritual, palavra da semana passada, diga comigo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Mas não é só isso. Não é só isso. Porque o conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria e a inteligência espiritual, vai trazer a você habilidade, bom discernimento, para conduzir a sua vida em todas as áreas, para que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Para que você seja bem-sucedido como marido, como esposa, como pai, como mãe, como próximo, como empresário, como cristão, para que você seja bem-sucedido, para que você tenha mais acertos do que erros na sua vida. Se te faltar, por isso que nós atendemos continuamente pessoas dentro da igreja, que humanamente não era para estar onde está. Humanamente. Nós atendemos pessoas. Outro dia eu atendi um cientista, no fundo do poço. Atendi um médico agora, recentemente, no fundo do poço. Advogados de números. E conhece todas as leis, mas não conhece a lei de Deus, então era para estar arrebentando, por que não está? Como outro dia eu disse, outro dia eu atendi um cara que ele fala 4 idiomas. E eu disse para ele, você falando 4 idiomas, não mudou nada na sua vida, porque você não fala o principal, que é a língua de Deus? Está aí no fundo do poço? Porque o principal conhecimento que possibilita que eu viva uma vida gloriosa, que eu seja mais do que vencedor, como está escrito aqui, e posteriormente, essa vida, porque nós falamos, para quem não estava aqui domingo passado, quero deixar claro a você que tudo nasce e morre, tudo tem o seu tempo, tudo tem tempo de validade, só existe uma coisa na face da terra que é eterna,
a sua alma. Tudo tem tempo de validade. Tira um carro zero hoje, que daqui 10 anos ele está no ferro velho. 15 anos, mas ou vão tirar ele de circulação. Uma casa daqui a pouco é ruínas. Nós nascemos, esse corpo, cada dia que passa ele está morrendo um pouco mais. Ele vem se deteriorando, nem esse corpo, você vê, é 100 anos para comemorar. Só tem uma coisa que é eterna. A sua alma, a minha alma, é a única coisa eterna. E o que a gente faz hoje? Nós esquecemos o que é eterno, não investimos no que é eterno e só nos preocupamos com o que é passageiro. É momentâneo. Tem algum problema nisso? Não, bispo, não tem. Desde que priorizasse o principal. Desde que priorizasse o principal. Porque a gente sabe que daqui nós não vamos levar nada. Nós precisávamos estar ajuntando um bom tesouro nos céus. Um bom tesouro. E como é que eu vou juntar um tesouro no céu? Como é que eu vou viver uma vida gloriosa aqui, vida e vida em abundância, se eu não tenho conhecimento da vontade de Deus, eu não tenho sabedoria e inteligência espiritual? Para quem não sabe o que se trata da sabedoria, a sabedoria, o primeiro ponto, a sabedoria é mais ou menos como Salomão. Salomão foi um homem que Deus derramou sobre a vida dele de uma sabedoria incrível, uma sabedoria realmente diferenciada. Sabedoria é habilidade para grandes realizações, é habilidade para grandes empreendimentos, é habilidade, é o discernimento, para a vida de um modo geral. Mas e a inteligência espiritual? A inteligência espiritual é fazer o que Deus aprova. Você pode até encontrar muitas pessoas sábias aí fora, mas e a inteligência espiritual? E se uma pessoa não tem inteligência espiritual, ele está num lugar escorregadio. Ele está num lugar completamente escorregadio. Por isso, na Bíblia, muitos atingiram o topo do topo. E por falta de inteligência espiritual, teve um excelente começo e um fim terrível. Tem pessoas que têm um começo maravilhoso e um fim terrível. Tem pessoas que têm um começo horrível e um fim maravilhoso. Amém? Pode passar. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Diga comigo, agradando-lhe em tudo. Você tem procurado agradar a Deus em tudo? Você tem procurado agradar a Deus em tudo? Apresente as suas firmes razões para que eu possa te justificar. Apresente as tuas firmes razões. Senhor, eu tenho procurado te agradar, eu tenho procurado fazer a tua vontade, eu tenho procurado te servir. Apresente. Isso é trazendo para nós a autorresponsabilidade. Será que eu posso dizer, Senhor, eu tenho procurado te agradar em tudo? Eu tenho me esforçado, Senhor, para frutificar em toda boa obra? E, diga comigo, crescendo no conhecimento de Deus? Porque a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos conhecer e prosseguir buscando esse conhecimento. Porque por mais que você ache que você conhece a Deus, você nunca vai conhecê-lo na sua plenitude se você não prosseguir e se aprofundar nisso. Porque
a graça, a glória, a grandeza de Deus é imensurável. E nós vamos nos aprofundando. Nós vamos crescendo nisso, no conhecimento de Deus. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero mais experiências com o Senhor. Como é que uma pessoa conhece a Deus se ele não tem experiências com Deus? Como ele pode conhecer a Deus se ele não tem experiências com Deus? Eu preciso investir nisso. Que eu quero te conhecer mais. Eu quero experiências maiores com o Senhor. Eu quero que o Senhor se revele a mim, Senhor. Eu preciso, meu Deus. Eu tenho sede, eu tenho fome do Senhor. Revele a mim os teus mistérios, revele a mim, meu Senhor, porque Deus tem mistérios, que Ele revela a cada um aos seus, individualmente, cada um é uma particularidade. Pode passar? João 16:33, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, diga comigo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, ou seja, sejam animados, eu venci, e como é que o Senhor venceu? O Senhor venceu em plena comunhão com Deus Pai, orando, obedecendo, fazendo a vontade do Pai, não a sua vontade própria, investiu nisso. Passe, por favor. Pois tudo o que foi escrito no passado, diga comigo, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, porque como é que você vai ser uma pessoa animada? De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Como é que eu vou, se procede das Escrituras? Eu preciso, para ser uma pessoa animada, para ter esperança, para ter fé, eu preciso estar me alimentando, eu preciso estar colocando para dentro, porta de entrada, eu preciso intensamente. Com quem você tem andado? Com quem você mais tem falado? Quem são suas companhias? Aonde você tem investido a maior parte do seu tempo? Você que diz que não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar, por que você não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar? Você tem 24 horas, como todo mundo, o Senhor te deu 24 horas. Ninguém tem menos de 24 horas. Por quê? Porque você não tem conhecimento, um conhecimento maior, um conhecimento mais profundo, uma intimidade maior? Por quê? Apresenta as tuas razões, que eu quero te justificar. Apresenta as tuas razões. Será que muitos não estão comendo o seu bombom antes da hora? Está comendo o seu marshmallow antes da hora? Não tem pagado o preço para desfrutar depois? Tem investido nos prazeres imediatos? Prazeres imediatos. A ansiedade faz com que só invista em coisas momentâneas. Os prazeres imediatos são passageiros. Você pode fazer coisas agora, você pode comer o seu bombom, só que você não tem depois. Nós fazemos um investimento. Não, eu não vou fazer isso, não vou comer agora, é tempo de eu plantar, é tempo de eu buscar, é tempo de eu orar, é tempo de eu me envolver, buscar conhecimento, sabedoria, é tempo de eu pagar o preço, porque eu quero desfrutar do benefício. Porque você pode até falar para mim, você pode falar para alguém, você pode contar para alguém, para as pessoas que estão do seu lado, você pode até dar uma justificativa, contar uma história, mas para Deus a gente não conta, ela não passa. Está entendendo o que eu quero dizer? Você pode até dizer assim, não, mas eu não tenho tempo, ai, minha vida é tão corrida, eu estou contando, olha, eu não venci por causa disso, eu não busquei mais a Deus por causa daquilo, eu não investi no conhecimento do Senhor, da palavra, por causa disso, mas são histórias,
Só histórias que nós aprendemos a contar para nós mesmos, que não vai mudar nada, que não vai justificar nada. Isso nós precisamos ter essa visão realista. A gente pode contar uma série de histórias. Eu costumo dizer o seguinte, olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa importante para você. Eu vou falar uma coisa muito importante para você, eu gostaria, assim, eu não vou trazer para você, vou trazer para a minha vida. Pessoas como eu sou ciente, de vez em quando acontecem algumas coisas, e eu oriento as pessoas dizendo o seguinte: se eu não fosse quem eu sou, se eu não estivesse na posição que eu estou, se eu não pagasse o preço que eu pago, se eu não tivesse o compromisso que eu tenho, e se eu não colocasse a força que eu coloco para estar aonde eu estou, para me manter aonde eu tenho me mantido, quero dizer a você que possivelmente eu não teria o respeito, a admiração e talvez nem a autoridade sobre a minha própria família. Sou ciente disso. Não sei se você entendeu. Se você tem o respeito, se você tem a admiração, se você tem a autoridade para falar, autoridade para cobrar, autoridade para disciplinar, é o preço que a gente paga para estar onde está. Porque se não pagasse o preço, tem gente que fala assim, às vezes, diz assim, eu tenho passado, a ingratidão na minha família é muito grande. Eu sou ciente, vou falar para você da minha família. Se eu não tivesse um compromisso com Deus, se eu não buscasse a Deus, se eu não estivesse moldando o meu caráter à luz da palavra, se eu não fosse um homem comprometido com Deus, se eu não fosse um homem de oração, se eu não fosse um homem que caminhasse e conduzisse a minha vida e a minha família à luz da palavra, se eu não fosse uma pessoa que coloca tanta força para se manter aonde estou, porque não é fácil. Você enfrenta as suas batalhas, você enfrenta as suas guerras, você enfrenta toda a casa. Eu dizia ainda na reunião dos meus obreiros, agora outro dia, eu dizia assim, toda casa precisa de uma coluna, senão ela cai. Você é sacerdote da sua casa, você que está aqui hoje, está me ouvindo, você, seja homem ou seja mulher, você é sacerdote da tua casa, você é sacerdote espiritual, você tem uma responsabilidade espiritual, você tem que ser luz, você tem que ser sal, você tem que ser bom exemplo, você leva Jesus para a tua casa, você leva a igreja para a tua casa, com bons exemplos, com boas atitudes, com a sua maneira de viver, com a sua conduta, com a sua fé, com o seu temor. Você é sacerdote da sua casa. Eles te seguem ou não te seguem, eles te imitam ou não te imitam, eles vão seguir se eles veem você. Se eles não veem, ninguém vai te acompanhar, ninguém vai te seguir, ninguém vai te respeitar. Eu sou ciente, tenho respeito, admiração da minha família, dos meus filhos, da minha mulher. Porque se fosse diferente, e se eu não lutasse para viver a palavra, se eu fosse uma pessoa que ele estivesse olhando para mim, eu falo uma coisa, mas vivo outra. A minha vida é uma bagunça, eu conduzo a minha vida de uma forma bagunçada. Meus filhos estão me vendo, as minhas palavras não batem, a minha fé não bate, não teria respeito, não teria admiração e não teria autoridade. É verdade ou não é? Então não adianta, às vezes a gente fala assim, eu estou revoltado com a ingratidão. Eu digo, querido, talvez eu teria sérios problemas na minha vida, no meu casamento, com os meus filhos, se eu não fosse quem eu tenho lutado para ser. Eu teria sérios problemas. Não sei se eu estou sendo claro. Estou sendo claro ou não? Isso é para todos nós. Todos nós.
Isso nós temos que colocar força, realmente, para sermos homens e mulheres de Deus, para influenciar, ser a luz e o sal, a luz que ilumina, o sal que preserva. Luz é para iluminar, sal é para preservar. Por que se coloca sal numa carne? Para ela não estragar. Não é verdade? Sim ou não? Coloca sal na carne para ela não estragar. Para preservar. Nós somos luz, nós somos sal. E nós precisamos ter cuidado, porque nós, às vezes, o nosso discurso, a gente pode até fazer um discurso, porque isso, porque aquilo, porque minha vida, porque não sei o quê. O Senhor está dizendo, apresenta as tuas razões, que eu estou te observando. Estou vendo como está. É com esse olhar que nós precisamos olhar, porque Deus está nos observando. Deus está vendo como nós conduzimos a nossa vida no dia a dia. Deus está vendo se nós temos buscado realmente esse conhecimento, se nós temos buscado nos aprofundar, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para, diga comigo, nos ensinar. Eu estou sendo ensinado, você está sendo ensinado, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Pode passar. Ele se assentará, Malaquias 3:3, ele se assentará como diga comigo, um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas de justiça. Nós temos muitas situações que nós temos passado e Deus tem permitido, nos passando por um refinador, por um purificador. Porque nós precisamos ser puros. Lembre-se sempre que nós somos considerados como ouro. Ouro, quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais fogo, mais qualidade. Quanto mais fogo, mais valor tem. Passa, por favor. Eis que venho como ladrão, feliz é aquele que permanece vigilante, diga comigo, e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Nu espiritualmente, conserva as suas vestes espirituais. Conserva as suas vestes espirituais, e as vestes espirituais são brancas. Você sabe como é que Deus nos vê, gente? É como se Ele tivesse, olhe para mim aqui, se eu tivesse inteirinho vestido de branco. Ou o branco é branco, ou o branco é manchado, ou o branco é encardido, ou o branco está lambuzado de lama. É como Deus nos vê. Conserva as suas vestes. Conserva as suas vestes. Porque o que tem acontecido com muitos é que nós precisamos estar muito atentos que, de repente, nós estamos como Adão e Eva. Temos tudo, lugar perfeito, já estamos no paraíso. Pode ser que alguma coisa já mudou dentro de você. Alguma coisa mudou no seu interior. Alguma coisa mudou no seu espírito. E o Senhor está perguntando a você, comeu do fruto? Com quem você tem estado? O que você tem colocado para dentro? Sua vida depende disso. O que você tem colocado para dentro de você? Você tem investido somente nos prazeres imediatos? Ou está guardando para depois e ter em abundância?
Tem investido nos prazeres imediatos? Mais ou menos assim, eu só tenho agora, eu preciso curtir agora, eu preciso viver agora. Se cada momento eu controlar a minha ansiedade e continuar plantando mais um pouco, desfrutando mais um pouco, plantando mais um pouco e multiplicando, eu vou ter em abundância, na bênção do Senhor, na direção do Senhor. Isso serve para tudo, todas as áreas da nossa vida. Isso serve para todas as áreas. Controle a ansiedade, para não agir de forma compulsiva, imediatista, só visando os prazeres imediatos. Porque os prazeres imediatos, o próprio nome é imediato, daqui a pouco já acabou. Tem prazer que são eternos. Você vai num plantio, vai construindo uma vida prazerosa. Você quer um prazer imediato ou quer uma vida prazerosa? É a colocação que você deve fazer. Eu quero um prazer imediato ou eu quero uma vida prazerosa? Uma vida altamente prazerosa, abençoada. Fique em pé, por favor. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar a justiça. Diga comigo, continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Lê em voz alta, por favor. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ninguém vai receber nada que não tenha plantado. O que eu tenho feito? Pense nisso, por favor. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que você fez. O que você tem feito? O que você tem feito? Pense nisso. Com quem você tem estado? O que você tem colocado para dentro? Porque olhe como você está, como você se sente. Você está feliz? Você tem paz? Você sente uma comunhão profunda com o Senhor? Quanto de conhecimento você tem do Senhor e da sua palavra? Será que muitos não estão desnutridos e até analfabetos espirituais? E aí a pergunta que eu faço, o que você tem comido? Com quem vocês têm estado? Aonde você tem investido o seu tempo? O problema, a pergunta, se você parar para profundamente, a resposta está na pergunta. A resposta que muitos têm procurado e buscado está aí. Se você parar e dizer o que eu tenho feito, quais as escolhas que eu tenho feito, o que eu tenho priorizado, qual é o meu bom ânimo para fazer aquilo que o Senhor, porque nós estamos falando de, eu não tenho força, não tem força? Bom ânimo, vai buscar força. Vamos buscar. Vamos investir nisso. Porque se eu não tenho, eu tenho que buscar força naquele que pode me dar força, daquele que renova as minhas forças para que eu possa voar como águia. É verdade ou não é? Eu não tenho, não adianta eu ficar dizendo que eu não tenho como se eu fosse uma pessoa deficiente.
deficiente. Que eu tivesse um problema que me impede. Não. Às vezes é que eu tenho realmente colocado pouca força. Pouca força, eu preciso colocar muita força. E eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Não preciso investir tempo nisso. Você já ouviu aquela frase que até para orar você precisa orar? Já ouviu ou não? Nunca? Quem nunca ouviu? Até para orar você precisa orar. Pode prestar atenção. Que para orar, muitas vezes até para orar é uma luta, é uma guerra. Você não tem força, não tem palavras. Até para orar você precisa orar. Nós precisamos aprender isso. E vamos treinando, vamos desenvolvendo. Eu preciso, Senhor. E quando nós falamos, olha que coisa linda, né? Quando nós falamos de sabedoria, nós falamos de inteligência espiritual, não só a sabedoria, a inteligência bíblica. É que a sabedoria e a inteligência bíblica te possibilita a conduzir a sua vida muito bem. A conduzir. Porque existem pessoas que elas conduzem a vida muito mal. Esse é o grande problema. A vida de muitos é muito mal conduzida. As escolhas que muitos fazem é muito ruim. Só escolhas ruins. E a palavra nos traz essa bênção, o poder para fazer as escolhas certas. Nos traz o discernimento, a inteligência, a sabedoria para fazer o que Deus aprova. Porque o que eu faço, quando eu faço o que Deus aprova, as mãos dele continuam sobre a minha vida. A proteção dele continua sobre a minha vida. Quando eu faço o que ele reprova, ele faz assim. E aí você está por conta. Uma coisa é você caminhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Outra coisa é ele tirar as mãos de cima de você. Você está por conta. E aí você está exposto, desprotegido. O mal chega, rouba a paz, rouba a alegria, rouba a felicidade, rouba a saúde, rouba a família, rouba tudo. Amém? Não olhe para a igreja como um lugar simplesmente para você... É aquilo, né? Se as pessoas olhassem, só olha a igreja como simplesmente um templo religioso. Não. Você vem à igreja para aprender a conduzir sua vida. Você vem à igreja para aprender a fazer as escolhas dirigidas pelo Espírito Santo. Você vem à igreja para aprender a lutar espiritualmente, porque a sua luta não é contra a carne ou o sangue. Você está achando que a sua luta é contra o fulano, o beltrano, o ciclano? Sua luta é uma luta espiritual. Se você não vencer no mundo espiritual, você não vence no mundo físico. Por trás do que você acredita que é o problema com uma pessoa qualquer, pode ser um grande problema espiritual e o diabo está ali te roubando. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.